A gente abre o programa de hoje, olha que pauta bacana. Recentemente, falamos aqui de algumas curiosidades ligadas aos cremes dentais. E a gente pensou numa pauta só para isso. Tem tanta coisa envolvida, tem muito mito ou verdade, né? Algumas coisas que a gente acredita. Parece uma bobagem, mas, gente, vocês não têm ideia como a gente vai aprender com a pauta de hoje. A gente convidou mais uma vez a cirurgiã dentista, doutora Daniela Iano. Bem-vinda. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Parece que é algo tão corriqueiro, né? A gente já está acostumado, a gente não para pensar na escolha de um creme dental, né? O que vai trazer de benefício? A gente pensa na questão ali da limpeza, da higiene bucal, de um hálito gostoso, mas a gente não sabe exatamente o que tem nesses cremes dentais, né, doutora? Tem muita coisa envolvida. Eu acho que a gente pode começar falando por que surgiu o creme dental. Boa, vamos lá. Né? Você gosta de escovar o dente? Sim. Você gosta? Porque a maioria fala que não gosta, fala que tem preguiça, que isso e aquilo. Ai, gente, mas aí depois você tá, então, né? Não é um relaxamento, não é um... Você tá ali, tipo assim, num momento meio com você ali. Total. E tem que ser mesmo, viu, gente? Enfim, a pasta surgiu para tornar a escovação mais agradável. Né? A verdade verdadeira, assim, é que se você fizer a remoção da placa mecânica só com a escova e água, é suficiente? É suficiente. Mas a gente teria que fazer mais vezes. Entendi. Entendeu? Então a indústria foi percebendo que inventou um produto que tornaria esse hábito, né, mais agradável. Certo. E aí percebeu-se que podia colocar sabor. Então aí começou a ter pastas com sabores. Tá. E aí os estudos foram evoluindo e a gente percebeu o quê? Que se a gente agregasse alguns outros produtos, essa escovação poderia se tornar mais eficiente, entendeu? E mais protetora. E mais protetora também. Exatamente. Mas na questão você diz de bactérias e tal, ou até de um escurecimento dos dentes? Então, hoje a gente vê no mercado diversas pastas, umas que falam que clareiam, outras que falam que tratam a sensibilidade, outras... Bom, tem N tipo de pasta, certo? Mas isso é verdade? Porque, gente, a gente está aqui também, não vamos falar especificamente de uma marca só, mas sabe o quanto isso pode aumentar ou baixar o preço, o valor de um produto ali quando você está escolhendo uma pasta de dente. Com certeza. E o quanto isso fica confuso na hora que você chega lá no mercado, né? E fala assim, caramba, tem tudo isso. Então, assim, sempre a melhor pessoa para te orientar é o seu dentista. É o profissional. Né? Porque ele vai avaliar qual é a sua necessidade para poder te orientar qual o melhor produto, qual a melhor pasta. Certo. Se é em gel, se é em creme, por exemplo, essa é uma dúvida muito frequente. Você saberia, qual você escolheria? A sua menor ideia, tem diferença? Tem diferença? Então vamos lá, aquelas pessoas que têm... Vamos abrir uma aqui só para mostrar. Então a gente deve ter aqui em creme e em gel, né? Tem. Então, ó, essa daqui é em creme. Esse é em creme, aqui em gel. Esse é em gel. Aqui em creme. Agora vamos dar uma olhadinha em gel. Ih, acho que ela tá a gente acabou fechando, mas enfim, é um gelzinho parecido com o creme dental das crianças. É até mais líquido, ela é bem fluida. Tá bom. Tá? Então, quando que a gente vai usar uma ou a outra? A pasta em gel, ela é indicada para aquelas pessoas que usam aparelho, por exemplo. Tá. Porque eu vou ter mais superfície que vai agregar, vai juntar mais sujeira, vamos dizer assim. Certo. Né? Aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma baixa salivação, boca seca, é legal usar uma pasta em gel, porque ela vai escorrer melhor, ela vai penetrar melhor ali entre os dentes. Pessoas que têm muitas cáries entre os dentes, né? Ou tomam algum medicamento que deixa a boca seca. Então, sempre a pasta em gel. Olha que legal, já começamos com curiosidades. Né? Vamos seguir então, porque as meninas montaram uma ordem e olha só que legal. Vocês devem ter parado para pensar nessa situação aqui. Depois que a gente tem filho, a gente para pensar nisso aqui. A quantidade recomendada de pasta de dente, então, quando a gente vai colocar na escova. Sim, isso é muito interessante. Até pouquinho. E até quando a gente começa a usar a pasta, né? Então, a partir do momento que surgiu o primeiro dentinho na boca, a gente já começa a usar pasta de dente. Tá. Então, assim, bebê, começou a erupcionar o dente, você vai dar uma sujadinha. É você pegar a escova e só encostar na pasta. Tá, então de 0 a 3, ó, anos, você vai dar uma... só um tequinho na pontinha. Uma sujadinha. Aí, começou a surgir mais dente, a gente fala assim, ó, é um grão de arroz cru. Tá. Um grão de arroz cru, tá bom? Então, ali até 3 anos. De 3 a 7 anos, quando a criança, não existe uma regra certinha, mas quando a criança começa a ter a coordenação de cuspir sozinho,
Então, aí você já pode aumentar para um grão de ervilha. Ah, Um grão de ervilha cru. E aí, isso a gente prolonga até a fase adulta. Certo. Aquela coisa que a gente vê nas propagandas de encher a escova de pasta, isso não é legal. Não é legal. Por quê? Porque você vai ter uma falsa sensação de frescor e não necessariamente de limpeza. Tá. Entendeu? Então não é isso que vai fazer alguma diferença na escovação? Não. É a remoção mecânica, a escovação. Por isso que também é muito importante, gente, ter uma orientação de como fazer a escovação correta. Sem Por dúvida. exemplo, quanto tempo você leva numa escovação? Então. Acho que a gente é um pouco rápido, né? Tem que demorar mais um pouquinho, né? Pensar em todas as partes. Se você pensar em passar o fio dental, fazer a escovação correta de toda a superfície, higienizar a língua, bochecha, quer dizer, isso você pode separar pelo menos uns 10 minutinhos ali para você. A gente pode higienizar a língua com a escova e a pasta também, esse creme dental? Pode, não há necessidade da pasta. Se você fizer a remoção com a escova, pode. Agora é interessante que você passe a escova lá de trás para frente. Antes de você passar de novo, limpar a escova na água. Senão você devolve. Porque senão fica sempre recontaminando. Então é sempre legal tirar. Passa e lava, e você vai conseguindo remover toda a placa. Legal. Vamos pro próximo, olha lá. Vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV, hein? Daí, além da quantidade recomendada, então, a gente tem os tipos, como você estava comentando. Sensibilidade, clareamento, sangramento gengival, erosão ácida. Isso, então, não é marketing. O que tem de princípio ativo em cada um desses produtos realmente vai favorecer um desses tipos de pasta. Sim. Então, vamos lá. Vamos começar ali com sensibilidade, por exemplo. Ok. O que foi descoberto? Que existiam alguns produtos que agregados à pasta, eles iam criar uma camada protetora mais resistente à ação dos ácidos, tanto dos alimentos quanto das bactérias na nossa boca. Tá? Vou tentar deixar mais claro. Imagina que o nosso dente, ele é um monte de canudinho, tá? Então ele é cheio de poros. Quando você tem uma sensibilidade muito grande, é que esses poros estão mais abertos. Tá? Então, por exemplo, é muito comum água com limão, isso e aquilo. O que vai acontecer? Ele vai abrir esses poros. Então, isso torna o nosso dente mais sensível. O que essa pasta para sensibilidade vai fazer? Ela vai criar uma camada que fecha esses poros. Entendi. Entendeu? Ela é um primer. Tipo um primer tipo um na primer. maquiagem. Tipo um primer. Mas, o que acontece? A salivação, tem pessoas que têm uma saliva mais ácida, outras não. Os seus hábitos alimentares, como a gente falou, tem gente que toma água com limão todo dia. Então, os próprios ácidos da nossa alimentação acaba removendo essa camada que a pasta produz. Eu ia te perguntar exatamente isso. Então, as pessoas que têm mais sensibilidade, está diretamente ligada a essa acidez. Também. Tem o lado da formação dentária, que tem pessoas que têm o dente mais poroso mesmo. Hereditário, genético, enfim, fisiológico do organismo. Isso. Tá. Então, essas pessoas, é bem interessante usar esse tipo de pasta. Tá, então, tá gente, não é marketing. De fato, eles estão realmente atrás, pensando nessa questão aí, para fechar, né? Vamos lembrar dos poros aí, dos buraquinhos do dente. Exatamente. Vamos para a próxima. Então, além de sensibilidade, clareamento. Essa daí eu acho que é a chave do negócio. Então, o que essas pastas, a maioria delas, tá? Elas vão ter na composição, a maioria delas tem sílica, que faz o quê? É um abrasivo. Então, o que ela faz? Ela remove com mais facilidade alguns pigmentos que ficam na camada mais externa do dente. A gente fala assim são os pigmentos extrínsecos, de fora para dentro, que fica na camadinha mais superficial. Tá? Então ela vai ter um pouco mais de abrasivo e por isso você tem a sensação de que o dente clareou. Agora o clareamento realmente do dente é só com produto específico para clareamento. Em consultório. Isso. Aí tem uma curiosidade. É muito importante, eu acho que poucas pessoas leem bula de pasta. Né? Certamente. Não é? Mas existe uma pasta de dente no mercado que ela tem na composição peróxido de carbamida, que é um composto que a gente usa para fazer o clareamento. Tá. Essa pasta, se você ler na bula, você vai ver assim, não pode usar por mais de 30 dias consecutivos. Entendi. E nem todas as escovações. Tem aí alguns alertas. Isso. Olha, gente, nunca li, Entendeu? sendo muito sincera. Alguém aqui já leu, Juju? Já leu e vai ir a bula da pasta de dente?
É difícil, né? A bula, o rótulozinho, a caixa, porque dentro mesmo tem as indicações. Então é importante se atentar a esses detalhes. E aí tem dúvida, pergunte para o seu dentista, entendeu? Porque ele vai te orientar corretamente. Então essa pasta você não pode usar por mais de 30 dias, nem em todas as escovações, porque senão você ganha o quê? Aí uma sensibilidade eterna. E aí não tem tratamento. Muitas vezes você vai ficar lutando e vai, eu falo que é enxugar gelo, porque a gente não... corre atrás dos prejuízos e depois muitas vezes torna-se irreversível. Tá aí, então pergunte sempre para o especialista, né, para o profissional que cuida do seu caso. Sangramento gengival. Muito parecido com o que acontece nas pastas clareadoras, só que aí é um outro tipo de composto que eles vão fazer o quê? Eles conseguem fazer uma remoção da placa mais forte, entendeu? Então tudo ligado à abrasividade. Então, quando você for pegar uma pasta, por exemplo, de sangramento gengival, ela tem uma quantidade de abrasivo. A pasta que você vai usar para clareamento, ela também tem mais abrasivo do que essa que é pró-gengiva, sabe? Que eles falam que remove para sangramento, que vão remover melhor a placa. É isso, tudo que vai remover melhor é porque eu vou ter uma abrasão maior. Então, tem que usar com cuidado. Sim, por isso que sempre sob orientação. Tá, e muitas vezes o ideal, então, é que a pessoa, pelo que eu estou entendendo aqui do nosso papo, tenha mais de uma pasta. Ela vai ter situações, então numa semana ela vai estar fazendo um clareamento, outra semana ela corrige um sangramento gengival. Bem lembrado, existem pastas também no mercado que foram desenvolvidas pós-clareamento. Entendeu? Então elas vão te ajudar a manter por mais tempo o clareamento que você fez em consultório. Entendi. Isso também funciona e é importante. Funciona. Né? Você aumenta o tempo. E elas têm também componentes que diminuem a sensibilidade. É comum alguns pacientes terem sensibilidade pós-clareamento. Tá. Então quando você usa uma pasta adequada, você, além de conseguir manter o seu clareamento por mais tempo, você também protege esse dente da sensibilidade. Muito bom. Falei que era uma aula, gente. Falei. Vai lá olhar a sua pasta, pega lá a bula, o rótulo, vamos olhar. Erosão ácida. Erosão ácida é muito parecido com o que acontece com as pastas para sensibilidade. Também vamos criar uma camada protetora. Sempre pensa nos poros dos dentes, tá? Agora, eu acho que a gente falou que tem vários tipos. Agora, faz mal você usar uma pasta, de repente, eu não tenho sensibilidade, eu vou usar uma pasta para sensibilidade. O corpo... Mal não faz. Mal não faz. Não tem problema, né? Se a pessoa identificou ali uma pasta e ela não tem aquela indicação. E, assim, mal não vai fazer. Agora, às vezes você não precisa comprar uma pasta que às vezes tem um custo mais elevado, né? Porque ela tem determinada função e você não precisar daquilo. Perfeito. E às vezes gasta até mais sem precisar, né? Exatamente. Agora nós vamos para um ponto importante da nossa pauta, que certamente é o que vocês estão se perguntando. Falamos aqui de algumas indicações. A gente vai falar agora dele, ó. Do flúor. Onde estava o flúor nessa história? É aí um assunto polêmico, envolve um monte de coisa. Então, até pra gente, a gente tem uma ilustração já para mostrar para vocês. Mas a ação do flúor. Colônia microscópica. Algumas bactérias se alimentam de restos de açúcar que se acumulam na boca. Após o banquete, elas liberam substâncias ácidas. Então, isso aqui a gente está sinalizando como é que é essa proliferação das bactérias com a comida, com o alimento. Então vamos lá, vamos voltar para a porosidade do dente? Vamos. Então o que acontece? Toda vez que a gente come é exatamente isso. A bactéria vem, se você ficou comidinha ali no dente, a bactéria vem, vai comer aquela comidinha e quando ela comer a comidinha ela vai liberar esse ácido que vai aumentar a porosidade do dente. Certo. Tá? Isso quanto mais açúcar do alimento, certo? O açúcar vai proliferar mais. Isso. Ok. Tá? E aí o que acontece? Quando o flúor, como que ele entra nesse momento? Ele vai, o dente ele tem uma camada de cálcio, a gente fala que é a hidroxiapatita, tá? O flúor ele vai se unir com a hidroxiapatita e vai criar uma camada ao redor do dente que chama fluorapatita, que é uma camada mais dura, mais resistente à ação das bactérias, desses ácidos das bactérias. Entendi. Então imagina que o flúor ele é muito importante, muito, muito importante mesmo, desde a primeira escovação em bebês. Sim. Então crianças devem sempre com flúor, porém sob orientação, sob supervisão. Porque o perigo é de fato a ingestão, enfim. Isso. Acabar engolindo. Por isso também existe a quantidade de flúor correta para cada idade. Também está na bula.
Tem que ler. Tem que ler. Então, assim, uma criança, a gente vai usar uma pasta que tem de 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Tá. E um adulto, a quantidade ideal é 1.450 ppm de flúor. Por que existe essa diferença? Justamente porque muitas pessoas falam assim, o risco e tal. Então, assim, foram feitos, tudo que eu tô falando, gente, é embasado na literatura, estudos, tá bom? né? Estudo científico. Se precisar, gente, aqui os nossos convidados sempre têm os estudos, eles sempre mandam quando, né, algum telespectador precisa. Então, assim, por isso que eu falei, em bebês, é aquela sujadinha na escova, tá? E assim, se vai mandar para a escola pasta de dente, manda sem flúor. Por quê? Porque você não está acompanhando. Entendi. Entendeu? Então, as pastas infantis, geralmente, elas têm o quê? Sabores super agradáveis. Sim. Não é? E embalagens bem fofas também, que eles adoram escolher a embalagem. Então, né? a gente não sabe se a criança está pegando a pasta de dente e comendo. Entendi. Certo? Então, quando você... naquela escovação, principalmente a noturna, que é onde a nossa salivação baixa e as bactérias fazem a festa. Então, naquele momento, pasta de dente com flúor e assim, supervisionando. Mesmo que a criança ainda não tenha a coordenação motora de cuspir, se você fizer a sujadinha e escovar ali na boca, não tem por se ela ingerir aquela pequena quantidade, não vai fazer mal. Exatamente. Entendi. Mas a gente vai estar criando essa camada, que é a fluorapatita, que é como se fosse um escudo. Entendeu? Para a ação dos ácidos, tanto da boca quanto provenientes das bactérias. Dos alimentos. Tá aí. A gente consegue colocar agora o videozinho da ação desse flúor? Ah, não, é aqui, né? Ah, esse é o vídeo, tá. É numa próxima imagem, então. Olha lá. Então, a gente entender como é esse mecanismo da boquinha ali. Via esburacada. Como resposta a esse desequilíbrio, os dentes liberam cálcio para o ambiente bucal. Isso aumenta a porosidade dos dentes, que então propiciam o surgimento da cárie. Então aí é o cálcio sendo liberado e a formação de cáries. Exatamente. E era exatamente o que a gente estava falando, né? Então, quando a gente pensa numa cárie, o que é uma cárie? É uma desmineralização do dente. Então, começa com esse aumento da porosidade. E qual é o primeiro sintoma da cárie? Uma mancha branca. Tá? Ah, ela vem branca. Mancha branca. Porque essa mancha branca é uma região do dente que ela tá o quê? Mais desmineralizada. Nesse momento, eu ainda não tenho cavidade, eu não tenho dor. Então, se eu usar uma pasta com uma quantidade de flúor elevada, porque nós temos pastas com até 5.000 ppm de flúor. Tá. Então, essa pasta, ela vai remineralizar essa região. Então, não deixa evoluir para uma cavidade. Entendi. Entendeu? Aí que é o momento de cuidar dessa cárie. Exatamente. Assim, sem ser invasivo. Tá. Você tem alguma cáriezinha na sua boca? Ou essa aqui tá bonitinha? Não, esse modelo tá bonito. Ele escovou o dente direitinho. Ah lá, que belezinha, gente. Olha lá. Mas, então, uma pergunta. Vamos falar da cárie, que eu acho importante. Quem vai perceber essa mancha branca, claro que é o profissional. Às vezes, a olho nu, a gente não consegue ter nem ideia que tem algo ali que já está começando a se formar. Só que esse diagnóstico hoje é feito clínico mesmo, ou a gente precisa de uma panorâmica, precisa aí desses recursos tecnológicos? Vamos lá. Quando está nessa fase inicial, nenhuma radiografia detecta. Tá? Porque eu ainda não tenho cavidade. Quando a gente faz uma radiografia, gente, a cárie ela aparece com um ponto escuro. Tudo que aparece escuro na radiografia é porque está oco. Entendi. Então eu já tenho um buraquinho. Então nessa fase inicial não tenho buraco, não tenho cavidade. Então é o exame clínico. Hoje a gente tem tecnologia que nos ajudam a visualizar melhor, como por exemplo uma câmera intraoral em que você aumenta 60 vezes o tamanho do dente. Tá. Então a gente consegue visualizar e detectar mais precocemente. Tá, e a gente precisava entender essa questão do diagnóstico importante, né? Para saber o passo a passo aí, todo mundo que em casa já se identificou, já teve o diagnóstico, sabe também, então, em que momento está para o tratamento. A gente vai seguir com o próximo, ainda falando do flúor, que então ele é importante e é uma proteção. Importante, Tem sempre. que usar. Sim. A próxima ação, então, olha lá. Apoio externo. Durante a escovação, partículas de flúor se unem ao cálcio e formam uma molécula mais resistente ao ataque ácido, que é o tratamento com flúor, como você comentou. Isso, exatamente. Por isso, gente, também é muito importante a gente fazer a aplicação tópica de flúor no consultório. Entendeu? Agora, porque a concentração que a gente usa no consultório é muito maior, é 20 vezes maior do que a concentração de flúor que vem na pasta. Então, a gente cria um escudo mais resistente ainda do que o que você já faz no dia a dia com a pasta. De tempos em tempos, flúor no consultório. Sempre. Vamos encerrar com o próximo, olha lá.
Escudo reforçado. Então, com isso, criamos uma camada mais resistente contra a ação das bactérias e seus ácidos. Por isso é importante o uso de pastas de dente com flúor. Olha lá que bonitinho, dente. Com a estrelinha ali, ó. Dente reforçado. Tá aí, uma super aula. Gostou? Muito obrigada. Eu que agradeço. E, bom, eu acho que daria uma outra pauta, né, Glaucio? Falar só sobre as escovas de dente. Que o que não falta também é conteúdo pensando na questão das escovas, da parte mecânica ou mesmo das automáticas, das elétricas e tal. Eu acho que daria uma bela pauta. Te convido a voltar, doutora. Convidada. Obrigada, viu? Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Daniela Iano, ela que é cirurgiã dentista e você trabalha também com toda a questão de harmonia facial, a gente já conversou aqui. Vai lá no Insta para seguir o trabalho, @doutora, abreviado, Daniela Iano. Iano é com Y, tá? Doutora abreviado, Daniela Iano, para encontrar tudo. Obrigada. Parabéns, viu? Muito legal. Uma aula. Vou começar a ler agora o rótulo, inclusive, da pasta de dente. Tá aí, gente.